Ok, então nós estamos continuando agora o capítulo 5, tá certo? Do livro Flask Web Development, né? Na segunda edição, tá? Então, esse código, né? Essa parte que a gente vai testar agora, tá certo? O código fonte você encontra aqui, tá certo? Que é na tag 5b, né? Então, quem entende aí um pouquinho do GitHub vai ver essa tag daí, tá? Então, vou mostrar aqui rapidinho. Então tem aqui ó, a tag 5b, tá bom? Então é esse aqui o código da aplicação. Nós vamos ver, tá certo, a seção do capítulo 5, né, que vai falar sobre operações de banco de dados, né, como criar tabelas, inserir registros, modificar, apagar registros, consultar registros. Depois que a gente aprender essas operações, a gente vai realizar a operação dentro de uma view no Flask, tá certo? Então esse é o propósito do capítulo. Então vamos começar, né? E aí eu vou começar do início mesmo, tá certo? Mesmo supondo que você não viu o vídeo anterior, né? Então a gente começa baixando o projeto do livro. Opa, perdão. Baixando o projeto do livro. E entrando aqui no código 5b, né? Que vai ser desse vídeo daqui, tá? Então, quem não tem o pipenv, tá certo? Pode instalar aqui o pipenv, né? Com esse comando aqui, tá? Então, isso aqui é somente para quem não tiver o... Opa! Não, perdão, esse aqui não é a instalação do pipenv, não. Esse aqui é a criação do ambiente virtual. O livro, ele vai usar o virtualenv, tá certo? Mas é isso, o pipenv é mais moderno, então vamos utilizar ele aqui, tá? Então aqui ele está criando, ó, com virtualenv, tá? Está criando um ambiente virtual para gente. E depois aqui a gente vai ativar o ambiente e instalar as dependências que tem no projeto, tá? Ele criou já. Então agora pipenv shell para entrar no ambiente. Aí a gente vai ver que apareceu esse aqui, ó, o flaskzinho aqui embaixo. E aí agora a gente vai instalar as dependências nesse ambiente virtual, tá? Aí ele vai baixar um pouquinho na internet e aí vamos continuar. Aí depois a gente tem a configuração da variável de ambiente, Flask app, tá certo? Então, nesse projeto, o arquivo executável é esse hello.py, então a gente tem aqui configurar a variável de ambiente e depois executar com o Flask, né? Quando a gente for executar, vai dar um erro, tá certo? Porque o banco de dados não foi criado. Então, para a gente criar, a gente vai entrar aqui no shell do Flask, tá certo? Não confundir com esse shell daqui, tá certo? Tem o shell do pipenv e o shell do virtualenv, tá certo? Esse aqui é o shell do Flask, tá? É um pouquinho diferente, tá certo? Então tá instalando aí. Então depois que a gente entrar aqui no shell do Flask, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai importar esse DB daqui, tá? Para criar o banco de dados com esse comando aqui e depois finalizar. Depois a gente vai executar novamente sem um erro. Eu vou explicar tudo isso durante o vídeo, tá certo? Mas por enquanto já vamos começar executando o código, tá certo? Para a gente já ver o que vai ser a aplicação, tá? Então vamos abrir aqui. Então, quando a gente abre a aplicação, aqui ele vai pedir para colocar o nome, né? Colocar meu nome, deu erro, né? Então aqui está dando erro no banco de dados, ó, não existe a tabela usuários, cancelar. E aí vamos criar aqui o banco de dados, Flask shell, depois isso daqui. Pronto, entrou no shell dele, criou a tabela, saí, agora eu posso, aqui ele já vai dar o banco de dados já foi criado, e agora vamos executar novamente, e abrir a aplicação novamente. Aqui eu venho aqui e coloco aqui qual é o seu nome, Eduardo. Então ele falou que prazer de conhecer, oi Eduardo. Então se eu colocar aqui Bruno,
e submeter, diz oi Bruno, né? Se eu colocar a Aline, ele vai também dizer oi Aline. E inclusive o seguinte, se eu cancelar aqui agora, vou dar um Ctrl C para terminar, executar a aplicação novamente. Se eu colocar agora um nome novo, quer dizer, um nome antigo que eu já digitei, tá? Agora ele está dizendo, olha, feliz em ver você novamente, tá certo? Então mudou um pouquinho quando eu coloco um nome novo, né? Por exemplo aqui, José, ele dá uma mensagem diferente. Mas se for alguns dos nomes que a gente já cadastrou, ele dá uma mensagem reconhecendo que o valor já estava no banco de dados. Então vamos continuar aqui. Então, quem não instalou, quem não tem o pipenv instalado, tá certo, gente? Pode instalar o pipenv dessa forma daqui, né? Eu vou copiar aqui para a gente tentar fazer. No meu caso já tenho, né? Mas se você não tiver, você pode instalar dessa forma aí. Ah, tá. Me desculpe, para poder fazer isso daí eu tenho que estar sem um ambiente virtual ativado aqui, tá certo? Então eu teria que fazer aqui assim, ó. Aí ele funciona. Pronto, então aqui ele instalou, tá? Isso é só para quem não tiver o pipenv. Então o que o projeto faz, né? Então ele salva o nome que o usuário digitou no banco de dados, né? Caso o nome não exista no banco, ele exibe uma mensagem prazer em conhecer. Caso o nome já exista no banco, exibe uma mensagem de boas-vindas, como Happy to see you again, como eu coloquei ali agora. Para que isso funcione entre as execuções de programas, eu posso cancelar o programa e executar novamente. O valor precisa ser salvo e consultado do banco de dados apropriadamente. Tá certo? Então esse aqui vai ser o assunto da aula de hoje. Como pegar um valor, salvar no banco de dados e recuperar ele, tá? Pronto, então, antes de entrar direto no capítulo, né? Vamos dar umas revisõezinhas pequenas, tá certo? Sobre os conteúdos que eu achei pertinentes, né? Durante o capítulo. Então, uma informação interessante é entender que o Python, tá certo? Ele tem um guia de estilo de código, tá certo? Isso aqui é o seguinte, como você deve escrever o código Python, colocando os espaços apropriadamente, o layout, e como é que aqui, ó, ele vai explicar tudo como é que é, tipo, ó, ele preferir fazer assim e evitar fazer dessa forma. Então, ele vai estar dizendo aqui todas a convenção, tá certo? É o guia de layout do código Python, tá certo? Então é interessante que vocês saibam que isso existe, tá certo? E nesse capítulo também, né, a gente tem os imports, tá? Então lembrando aqui, a gente pode colocar assim para importar um módulo, né, uma classe, uma função. Você faz from x, onde esse x pode ser o arquivo, né? Importa y, w e z, né? Pode ser w aqui uma classe, ou y e z pode ser uma função. Eu também posso fazer assim, ó, from x importa y as z. Esse as aqui, traduzindo em português, seria como z, né? Então isso aqui possibilita você importar alguma coisa aqui, ó, y, e no seu código, ao invés de você chamar de y, você chama de z, tá certo? Então é como se fosse nomear o código, tá certo? E aí, aqui a gente tem, se você precisar, tiver dúvida, né, como é que funciona esses imports em Python, você pode abrir aqui também, tá? Então lá vai ter uma paginazinha falando um pouquinho de imports, né, como é que funciona no Python, tá? E especificamente sobre o estilo, né, de como escrever os imports, né? Então naquele guia de estilos, né, também tem uma seção específica de imports, né? Então ele recomenda aqui, ó, você fazer os imports cada um em uma linha, evitar fazer vários imports de uma linha só, a não ser quando é realmente de um mesmo módulo aqui, tá certo? Ele também recomenda separar em 3 pedaços, né? Bem, enfim, vocês olhem aí, no momento não é tão relevante não, tá? Basta saber que tem os imports. Bom, então sobre banco de dados, né? Aqui a gente tem um banco de dados que a gente vai usar nessa aplicação, né? Vai ser o SQLite, né? A gente já, no vídeo anterior já foi falado sobre ele, né? E a gente vai estar utilizando ele, tá bom? Então quem quiser consultar mais pode abrir aí esse link. Bom, sobre o SQLite, né? Ele tem 2 modos de execuções,
tá certo? Ele tem um modo de execução em arquivo, tá certo? E aí no modo de execução em arquivo, ele vai salvar as informações que a gente está digitando, como a gente colocou lá, salvou o nome, né? Ele vai salvar em um arquivo, tá certo? Então isso aqui é bom para o ambiente de desenvolvimento, que é o ambiente que a gente está aqui utilizando. Ele também tem um outro modo que ele salva em memória, tá certo? Então quando ele salva em memória, a memória é aquela coisa, você abriu o programa, quando fechou, a memória sumiu, né? Então você perde tudo que está lá. Isso aqui é ideal para a execução de testes automatizados. Então, se a gente tem aqui, vai executar vários testes, né? Ao invés de utilizar arquivos, a gente pode utilizar o banco em memória. O banco também tem um conceito de sessão, tá certo? Que também é chamada, né, conhecida como transação, tá? Então, qual a utilidade, né, da sessão e da transação? É manter o banco de dados consistente, tá? Então, quando a gente inicia uma sessão ou inicia uma transação, tudo que a gente faz nessa sessão, ela pode ser realizada por completo ou não. Se não for realizado por completo, tudo que foi feito na sessão é cancelado, tá certo? Então isso mantém a consistência do banco de dados, né? E quando está sendo cancelado, né, você pode também fazer um rollback, né, que vai realmente fazer desfaz tudo isso que está sendo feito no banco, tá certo? Então esse rollback ele mantém a consistência dos dados adicionados na mesma sessão, tá? Ainda sobre o banco de dados relacionais, né, a gente tem um SQL, né, que é uma linguagem de consulta de bancos de dados relacionais, né? Então vamos ver aqui alguns exemplos, né, da utilização dessa linguagem. Aqui a gente tem uma consulta, né, então select asterisco from customers, aqui consumidores, where country igual ao Brasil, ordenar o resultado por nome do consumidor em ordem ascendente, tá certo? Então isso aqui é uma consulta em SQL. Outra consulta SQL é aqui, ó, drop table customers. Aí, então aqui ele está fazendo o seguinte, drop table é derrubar a tabela, é apagar a tabela, tá certo? Então depois que você dá um drop table, você apagou a tabela. Você também tem o create table, que cria a tabela, né? Então você executa esse código daqui e o seu banco de dados iria criar uma tabela chamada pessoas, com um campo pessoa ID, o tipo inteiro, o nome do tipo Vachar, endereço, Vachar, cidade, Vachar, por aí vai. Então, onde você pode aprender um pouquinho e testar sobre SQL, tá certo? Então, se você estiver curioso sobre como utilizar SQL, tá certo? Então, aqui ele vai ter vários comandos, né? Então, como fazer uma seleção, né? Então, você aperta aqui na seleção e aqui ele tem teste você mesmo, tá? Então, aqui ele executar a consulta SQL, né? E aqui embaixo, ó, ele mostrou aqui o resultado da consulta, tá certo? Então, quem quiser testar, tem esse link daí que você pode testar. Bom, então nós estamos ainda em desenvolvimento web, né? Vamos ver banco de dados, mas atrelado ao desenvolvimento web. Então ainda tem alguns conceitozinhos, tá certo? Que, especificamente o código de status, tá certo? Então a gente tem aqui um código 200, quando deu tudo ok. O 404, que isso aqui é muito comum, a gente, né, resultado não encontrado, quando a gente está acessando uma página que não existe, né, então esse 404. Então quem quiser ver aí outros códigos que existem, né, tem esse outro link aí também, né, que vai mostrar os diferentes códigos que existem, tá certo? Então aqui ó, o 200, ok, criado, aceitado, enfim, tem vários aí, tá? Aí no desenvolvimento web, né, a gente tem os métodos de requisição HTTP, também chamados de verbos, tá certo? Em português a gente vê verbos também. Então, existem alguns métodos de requisição, né, os mais comuns aqui tem o get e o post, que a gente vai utilizar nesse vídeo, né, nesse capítulo. Então, quem quiser ver aí alguns outros métodos, né, pode vir aqui também conhecer os outros métodos que tem, tá? Então tem o método get, tem o push, tem o put, tem o delete, o patch, né? E um conceito também ainda, né, de desenvolvimento web é a seção do usuário, tá certo? Então já foi visto em outros vídeos, passou, né? Mas é um local onde salva-se informações temporárias do usuário relacionadas à sua navegação. Não confundir com a seção do banco de dados, que é transação, tá bom? Ainda sobre Flask, a gente tem aqui um WTF, né,
com esse comandozinho aqui, ó, QuickForm, né, com essa função QuickForm, que ela foi explicada no capítulo 4, né, que está relacionado à criação de formulários de forma rápida, tá certo? Então isso aí nos vídeos do capítulo 4 tem. Outra coisa também é que no Flask a gente tem esse SQL Alchemy, né, Flask SQL Alchemy, que a gente vai utilizar no nosso projeto, tá bom? Então vamos lá conhecer aqui o Flask SQL Alchemy. Então vamos começar aqui criando o banco de dados manualmente. Como é que a gente cria o banco de dados manualmente? A gente já fez isso, né? Mas vamos olhar aqui. Então a gente ativa aqui, ó, o Flask Shell, né? Quando você ativa o Flask Shell, aí você vai fazer aqui, ó, from hello import db. Então por que isso aqui funciona? Porque vai ter aqui esse db. Será que eu passei isso aqui? Tem um aqui, ó, sobre o projeto. Vamos lá, sobre o projeto, né? A gente tem esse arquivo aqui, passei direto aqui, essa parte. Então, ó, sobre o projeto a gente tem esse arquivo aqui, ó, hello.py. Nesse arquivo hello.py a gente tem a configuração do banco de dados, né? Então, a configuração do banco de dados está feita dessa forma aqui, ó. Então, você configura esse URI, né, colocando aqui, ó, o nome do arquivo, tá vendo a data que SQLite. E aqui embaixo, ó, criando essa variável db, passando aqui, ó, SQL Alchemy com a aplicação do Flask aqui, tá certo? Então isso daqui vai ser, é o que já tem lá no nosso código, tá certo? Quem quiser ver o vídeo anterior, tem explicação de tudo isso daí, tá? Bom, então especificamente aí a gente tem essa variável db, que ela representa o banco de dados no SQL Alchemy e provê acesso a todas as funcionalidades do Flask SQL Alchemy, tá certo? Então, através desse DB, a gente vai utilizar todas as interações aí com o banco de dados. Esse data SQLite, né, é o nome do arquivo onde os dados do banco de dados serão salvos, tá certo? Então, a gente podia salvar em memória ou em arquivo. Então, nesse caso, a gente está salvando em arquivo. Ainda nesse projeto, né, naquele arquivo hello, a gente tem duas entidades. A gente tem uma entidade chamada role, que significa papel, uma entidade chamada user, que significa usuário. Então, o user ele tem um atributo, o role ele tem um atributo name, né, que significa o nome do papel, por exemplo, o papel que o usuário vai desempenhar no sistema. Então pode ser aqui um administrador, né, admin, podia ser o usuário, podia ser moderador, tá certo? A gente também tem aqui o usuário, né, a entidade usuário, com o atributo username, tá certo? Que seria aí nome do usuário. Por exemplo, aqui, ó, Edu Santana, tá certo? Não confundir com nome, né? Só name, tá certo? Aqui é username, que é o nome do usuário, quem está acostumado aí em vários locais ter, né? E ainda sobre essas duas entidades, a gente tem os relacionamentos definidos nela, né? Então, nesse arquivo a gente tem aqui, ó, dentro de role, né, que seria o papel, a gente tem aqui um relacionamento, relationship, definido, né? Então esse relacionamento está dizendo o seguinte, olha, eu tenho dentro de role, que é o papel, um relacionamento chamado usuários, tá certo? Com um relacionamento inverso, tá vendo, backref, chamado de papel, né? Isso significa que o usuário vai ter um relacionamento papel que se relaciona com o role, e o role ele tem usuários, tá certo? Vai ficar mais evidente depois, tá certo? Então aqui a mesma forma, né? Eu tenho um usuário aqui de forma semelhante, eu tenho uma classe usuário e aqui eu tenho uma coluna role ID, tá certo? Então agora sim, vamos lá para a criação do banco de dados, né? Então aqui a gente vai lá, Flask Shell, e aí quando a gente diz Flask Shell, a gente entra lá no shell do Flask, tá certo? Então, entrou no shell do Flask, e é aqui que você vai digitar esses outros comandos aqui, tá certo? Então, from hello import db. Então, nesse momento aqui, eu estou importando a variável db, aquela que foi inicializada lá no código, lá em cima, tá certo? E aqui embaixo eu estou utilizando ela, db.createAll, e esse createAll aqui vai criar o banco de dados, tá certo? Que aqui vai dizer, vai criar aquele arquivo data.sqlite, se não me engano. Aí uma vez importante, tá certo?
esse comando ele não recria as tabelas se elas já existirem, tá certo? Então, se já existia, chamar esse comando não vai alterar a tabela, tá bom? Então, ok, se já existia, como é que eu faço agora, né? Então você pode ter uma opção aqui, ó, apagar tudo e criar novamente. Isso aqui é um processo manual, tá certo? Na prática a gente não usa isso, mas manualmente a gente pode fazer isso aqui também. Então eu posso chamar aqui, ó, db.dropAll. Lá em cima a gente viu um comando SQL que dava drop, eu falei que apagava a tabela, né? Então esse drop all, ele apaga a tabela. E o create all ele vai criar novamente, né? E aí ele vai criar aqui, como ele cria novamente, ele já vai criar com as novas modificações que você colocou no modelo, tá certo? Mas essa aqui não é a forma ideal, tá certo? A forma ideal é utilizando migration, tá certo? Que a gente vai ver daqui a 2 vídeos ainda, tá? Tá, então a gente já viu como é que cria banco de dados, como é que a gente apaga ele, como é que cria de novo. Agora, como é que eu crio os objetos, tá certo? Então a gente tinha 2 entidades, então vamos criar os objetos antes de inserir no banco ainda, tá certo? Vamos só criar os objetos, vamos ver como é que isso funciona. Então, como é que seria aqui o código para criação do objeto, né? Então aqui eu tenho lá, aqui ele está fazendo, tá vendo esses 3 negocinhos aqui, ele está fazendo no shell, né? No shell do Flask Shell, tá bom? Então aqui ele vai dizer lá, from hello, que era o arquivo onde tem isso daí, importe as 2 entidades, o role e o user. Aí aqui ele vai fazer, ó, admin role é igual a role passando o nome, né? Então aqui ele está criando um papel, um role, com o nome admin, outro com o nome moderator e outro com o nome usuário. Isso daqui, gente, esse exemplo daqui ele está construindo um negócio de blog, tá certo? Então vai ter usuários, vai ter administradores e administrador do blog. Esse é um tipo de aplicação comum que se faz, tá certo? Então, aqui a gente tem os papéis definidos, tá certo? Admin, moderador e usuário. E agora ele vai criar os usuários, tá certo? Então aqui ele está criando John e está dizendo ó, que John ele vai ter o papel admin. Então John vai ser um administrador e Susan e Dave, né, vai ter o username e Susan e Dave, eles são usuários, tá certo? E user não são moderadores. Então aqui a gente tem 0 moderadores, 2 usuários e 1 administrador. Então, quando eu crio os objetos desse jeito, tá? Eles não têm ainda um ID, tá certo? Então, se você consultar o ID dele, né, que é aquele identificador, não tem, porque eles não foram inseridos no banco de dados ainda, tá certo? Então, eles têm apenas informações que foram passadas aqui, mas ele não está salvo no banco de dados ainda. Então, como é que a gente salva os valores no banco? Como é que a gente salva esses objetos no banco de dados, né? A gente salva utilizando uma sessão, a gente inicia uma sessão ou uma transação, tá certo? E aí a gente vai decidir o que a gente quer fazer com ela, certo? Então, eu posso adicionar os objetos manualmente, né, individualmente, né, na sessão. Então, eu coloco aqui db.session add, aí eu vou adicionar o papel administrador, papel moderador, papel usuário e os 3 usuários, tá certo? Então eu posso fazer dessa forma, né? É um pouco chato, né? Você ter que repetir tudo isso, né? Ou eu posso também fazer utilizando um array, tá certo? Então eu tenho aqui um db session.addAll, aí eu coloco aqui ó, um array, tá vendo? E aí eu coloco todos os objetos aqui que eu quero salvar. Então eu estou adicionando isso daqui na sessão, certo? Então no momento eles ainda não foram salvos no banco de dados, estão ainda na sessão, numa transação. Para salvar a sessão, né, a gente faz um commit, né? Então, vamos ver como é que é o commit aqui, ó, db.session commit. Então, a gente vai dar um commit na sessão, tá certo? Então, depois que a gente faz isso, os objetos têm seus IDs atualizados após o commit com sucesso, né? Então, se a gente conseguiu inserir com sucesso, né? Então, os objetos agora, quando você consultar o ID deles, tá bom? Ele já vai ter um ID que foi que provém aí do banco, tá certo? Então, o seu objeto que está na memória, ele vai representar um campo, um registro, né, que está no banco de dados. Isso que se chama mapeamento objeto relacional, tá certo? Bom, também existe a opção de fazer fazendo um rollback, desfazendo uma sessão, tá certo? Aquele rollback que eu falei que
para manter a consistência aí do código, tá certo? Então, se você realizou algumas operações que você não queira, você pode dar um session.rollback, que ele restaura todos os objetos da sessão ao seu estado original, tá certo? Antes da transação, né? Então, deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Se o último usuário estivesse com o username repetido ou faltando, né? Lembra que a gente viu lá, a gente saiu adicionando vários na sessão, né? Então a sessão inteira seria cancelada e todos os objetos da sessão teriam seu estado restaurado, ou seja, né, nenhum teria sido salvo, todos ficariam com ID none, né, com ID null, aí, se você pensar, né, sem ID. Tá, então a gente aprendeu como adiciona um objeto no banco de dados, né? Agora, e se eu quiser atualizar um objeto que já está no banco de dados, tá certo? Então, eu tendo o objeto, tá certo? Então, por exemplo, aqui, vamos supor que eu já tivesse salvo esse objeto aqui, admin, e eu vou mudar o nome dele aqui, ó, admin role.name. Antes estava só admin, agora eu traduzi e coloquei ó, administrador, tá certo? E aí, então, você dá um session.add e depois um commit, tá certo? Então isso daí ele vai atualizar, né? Então como é que ele sabe qual objeto que vai atualizar? No banco, né? Esse próprio objeto ele não já tem um ID, né? Então através desse ID ele consegue descobrir qual é o campo que precisa, qual é o registro que precisa ser atualizado no banco de dados, tá? E apagar, né? Como é que a gente apaga um campo? Quer dizer, um objeto, né? Então, muito simples, a gente pega uma seção, coloca delete, né? E coloca qual é o objeto aqui. Então, no caso, aqui a gente não tinha nenhum usuário moderador, e ele está mostrando aqui como é que eu faço para apagar aquela entidade lá, moderador, né? Então, o papel moderador ele adicionou aqui no delete, no session.delete, e dá um commit. Então, isso daqui é suficiente para apagar. Mais uma vez, ele sabe como apaga, porque esse próprio objeto aqui ele tem o ID dele, tá certo? Tá, então a gente consegue salvar, a gente consegue apagar. Agora, como é que eu consulto o que está salvo no banco, né? Então aqui é a consulta de registro do objeto, tá certo? Em inglês, consulta se chama query, certo? Então, query é uma consulta. Então, a gente tem aqui uma função que é chamada all, tá certo? Mas daqui a pouco você vai ver que esse all e esse first, eles são uns executores, tá certo? Mas vamos lá, o all funciona da seguinte forma. Eu tenho aqui um papel, o papel role, né? Query, all. All significa o quê? Todos. Então aqui ele está dizendo, olha, me dê uma consulta de todos os papéis. Então ele vai retornar aqui ó, uma lista com todos os papéis. Ou os usuários, se tiver user.consulta todos. Aí ele retorna aqui ó, uma lista com todos os usuários. Tá? Então é bem simples, né? Então, se a gente soubesse, a gente falasse nativamente inglês, a gente está fazendo uma consulta aqui, tá certo? O all, né, ele retorna vários objetos, né? Mais especificamente, uma lista de objetos. Ele pode retornar nenhum, a lista ou a lista vazia, tá certo? Mas ele vai retornar sempre uma lista, tá certo? Então, diferente disso, você pedir o first, né, que retorna um único objeto, que seria o primeiro, tá? Então, no livro não tem, né, mas o exemplo seria esse aqui, ó. Então, role.query.first, aí ele vai retornar o primeiro da query, tá certo? Da consulta, e da mesma forma aqui com o usuário também. A gente também tem filtro, tá certo? Que seria aqui, ó, filtrar por, filter by, tá certo? Então, quando eu estiver consultando, né, então eu posso consultar assim, ó, consulte todos, quer dizer, consulte os usuários filtrando por o papel igual ao papel de usuário. Então a gente tinha os usuários que são administradores e os usuários que são usuário normal. Então aqui está dizendo os usuários que têm o papel de usuário. Retorne todos eles, all, tá vendo? Então aqui retornou somente dois, não retornou o outro lá que era o administrador, tá certo? E se você quiser apenas né, o primeiro deles, você coloca first ao invés do all aqui, tá certo? Então, vocês já perceberam, né, que a gente consegue filtrar, a gente consegue consultar, apagar, tudo isso sem saber SQL, tá certo? Então, o desenvolvedor ele pode fazer tudo isso aí sem saber SQL.
Mas se você quiser saber qual é a consulta SQL que está sendo executada, tá certo? Então você coloca aqui, ó, str, parênteses, fecha aqui, ó, sem o first, sem o all, tá vendo? E aí ele vai retornar esse filter by aqui, vai converter para string e vai mostrar para você qual é a consulta SQL que está sendo executada, certo? Isso aqui serve apenas para você saber e entender caso estiver procurando algum erro, tá certo? Bom, então a gente tem filtros, tá certo? Então, os filtros podem ser utilizados de forma encadeada, ou seja, em conjunto. Você pode adicionar um filtro depois do outro, filtrar por uma coisa, filtrar por outra, e por aí vai. Então, os exemplos aqui de filtros que tem lá no livro. A gente tem esse filter by que a gente utilizou, o limite, que é para limitar a quantidade que vai retornar. Offset chama deslocamento, um deslocamento numa lista dos resultados, tá certo? Isso a gente vê depois. Order by, lá no início tinha uma consulta SQL que ele ordenava por alguma coisa. Então seria esse order by aqui que vai fazer a ordem, né? Vai gerar a ordem do comando da SQL. Group by também, por exemplo, se eu quiser retornar de todos os usuários ordenados por agrupados por nome, por tipo do usuário, né, pelo papel do usuário, né? Então ele ia retornar todos os usuários que seriam administradores e todos os usuários que seriam usuários normais, né? Então, em conjunto com esses filtros, tá certo? A gente tem os executores, né? Então eles são utilizados em conjunto com eles. Então, os principais executores são esse all, que a gente já viu, o first, né? E aí também tem aqui, para facilitar, tá certo? Seria um first ou 404, né? Porque quando a gente estiver escrevendo o código lá da visão, tá certo? Então, pode ser que você queira estar acessando uma loja ou alguma coisa, de alguma entidade que não existe, tá certo? Então, ele já retorna para você já a resposta já com o código 404, tá certo? Isso aqui facilita a gente escrever código lá na visão. Aí a gente tem o get e o 004, que de forma semelhante, tá certo? Então aqui o get, você passa qual vai ser a chave primária, né? Então seria só o ID do usuário, o ID do papel, né? E se não existir, ele retorna lá o código 404, né? E aí já vai mostrar para o cliente que o que ele está acessando não existe. Também existe o count, né? Que ao invés de retornar a lista, ele vai retornar vai contar, né, quantos itens tem na lista, né? E tem a opção de paginar também, tá certo? Que a gente vê isso depois. Tá, então a gente consultou, né? Só que os nossos objetos, ele tem relacionamento, né? Então os relacionamentos também funcionam como consulta, né? Então vamos ver como é que a gente faz aqui. Como é que estava declarado o relacionamento, né? Tem lá em cima, mas vamos colocar aqui só para a gente ver novamente, tá certo? Então a gente tem aqui um papel que está definido aqui, ó, um relacionamento, né, com o usuário, né? Então dentro de papel eu tenho um relacionamento chamado users e dentro de users eu tenho um relacionamento chamado role. Então vamos entender como é que isso funciona. Então aqui, ó, se eu tenho esse objeto aqui, né, que era o objeto papel usuários, né, que é o papel de usuário, perdão. Então eu vou chamar aqui, ó, users. Então ele vai me retornar todos os usuários que tem esse papel, né? Então se isso aqui fosse admin e eu chamasse isso aqui admin.users, ele ia retornar todos os usuários que são administradores, né? Então está mostrando aqui, certo? E o inverso também é verdade, né? Então, uma vez que eu tenho um usuário, e aqui ele colocou esse colchete 0 para acessar o primeiro usuário, tá certo? Então, quando eu tenho um usuário, e quando eu coloco .role, aí ele me retorna qual é o papel desse usuário, tá certo? Então, tudo isso com base no que está escrito aqui nessa linha, tá certo? Então, uma informação útil, uma informação que ele traz no livro, tá certo? Assim, é uma informação bem técnica, tá certo? É que o relacionamento, esse relacionamento users aqui, tá certo? Ele utiliza internamente o executor all, tá certo? Então, esse comportamento pode ser redefinido, mas aí, se você precisar, você olha lá
como é que faz isso, tá certo? Então isso aí não vai ser o foco do que a gente tá vendo não, tá? E aí como utilizar isso daí em visões, tá certo? Então a visão, aqui ó, a gente está definindo uma rota, né? Então aqui ele definiu uma rota inicial, que tem os métodos get e post, então essa rota vai atender a esses dois métodos. Então, quando começa aqui, ele cria um formulário, verifica, o formulário foram submetidos dados para esse formulário, isso aqui vai ocorrer quando esse post aqui foi ativado, tá certo? Então aqui vai fazer usuários.query.findBy, vai pesquisar no banco de dados, vai consultar no banco de dados todos os usuários filtrados pelo username, pelo que a pessoa digitou lá. Então lá naquela caixinha que a gente viu lá no começo, né? Então aqui ó, lá no começo, essa caixinha, opa, será que tá fechado? Tá. Aquela caixinha lá do começo, ela vai conter aqui o nome do usuário, certo? Então esse aqui vai ser o nome do usuário. E aí vai pegar isso, vai filtrar e vai pegar o primeiro que está no banco de dados. Tá? Então, se não existir, né, se retornar null ou none, tá certo? Em Python é none, não é null. Se retornar none, então significa que o usuário ele é desconhecido, né? Então, ele vai dizer que conhecido igual a falso e vai adicionar o que a pessoa digitou na seção do banco e depois vai dar um commit. Isso aqui vai fazer o quê? Aqui ele está criando o usuário, né, com o dado que eu digitei no nome e vai adicionar o banco de dados, tá certo? Aí essa seção aqui, não confundir com essa seção aqui do banco de dados, tá certo? Então essa seção aqui é a seção do capítulo 4, lá do capítulo que é a seção web, tá certo? Então ele está dizendo apenas não é conhecido, se não, ele é conhecido, né? E aí ele vai pegar e vai utilizar o nome que já tinha, né? E vai salvar aqui na seção. Aí aqui ele está renderizando o template index, tá certo? O index passando um formulário. Então, esse daqui é assunto do capítulo anterior, tá certo? Então, o foco aqui nesse código daqui é esse trechozinho daqui, tá certo? Que é o trechozinho que a gente está falando sobre a consulta de banco de dados, tá? Então, qual é agora no front-end, né? Então, nós estamos na visão, né? Então, no front-end a gente tem o seguinte código, né? Então ele tem um template, né, chamado aqui, ó, index.html dentro da pasta templates. Aí ele estende do template base, né, ele estende usa esse WF aqui, WTF, que é para fazer formulário, né, e aqui coloca o código que a gente viu lá, tá certo? Então, o importante aqui nesse capítulo foi o seguinte, né? A gente aprendeu aqui como criar banco de dados e apagá-lo, como adicionar objetos ao banco de dados, isso se chama persistir, tá certo? Como atualizar os objetos no banco de dados, como remover, como realizar consultas dos objetos salvos e como utilizar o que a gente aprendeu aqui numa visão, tá certo? Ok, então no próximo vídeo a gente vai aprender aqui sobre integração com o Python, tá certo? Então, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado.